Bom dia, irmãos. Peço que aqueles que estão em pé, que tomem seus lugares. Vamos estar começando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Hoje um domingo especial, domingo de Páscoa, em que celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Salmo 64:10 diz assim: E se alegrará o justo no Senhor e confiará nele, e se gloriarão todos os retos de coração. Vamos começar cantando o hino 335 do Voz de Melodia. O pastor pediu para dar uma orientação que aqueles que estão virados de costa, que virem para frente, não precisam mudar de lugar, só virem as cadeiras para frente para a gente poder começar o culto. 335 do Voz de Melodia.
Vamos cantar a segunda e a terceira estrofe um pouquinho mais rápido. Número 352. Minha alma canta melodias. Neemias 8:10 diz assim: Depois lhe disse: Ide, comei manjares gordurosos e bebei vinho doce, e mandai porções aos que não têm nada preparado, porque dia santo é ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que hoje possa ser um domingo alegre, porque sabemos que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e por graça dele temos a vida eterna. Amém. Número 354 do Voz de Melodia. A alegria de Jesus. Peço àqueles que podem que se coloquem de pé. É um hino alegre, então vamos cantar forte.
de alguém que dessa luz vai precisar. Oh, sinta a alegria de Jesus está no ar. E deixe no seu rosto toda lágrima tirar. Vai transmitir sempre a sorrir a gloriosa luz. Proclame a alegria de Jesus. Teremos os avisos agora. Bom dia mais uma vez. Domingo diferente, gostoso, né? Boa comunhão. Senti falta daqueles que não chegaram para o café, né, Joás? Eu senti falta, viu? Joás, sei não, acho que a idade está chegando aí, está dormindo mais, não sei o que está acontecendo. Tá certo, tá bom. Muito bem. Nós agradecemos a presença de cada um. Esse domingo maravilhoso, né? Estamos aqui para louvar, adorar o Senhor. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Fique de pé se tiver alguém. Então, todos conhecidos, Deus abençoe cada um. Primeiro aviso nessa manhã é que, logo ao término do culto, todos os jovens e adolescentes terão uma reunião lá em cima com o irmão Sérgio. Então, terminou o culto, subam, moças, rapazes, subam, e o irmão Sérgio tem um recadinho para vocês, ok? Muito bem. Nós temos o horário dos cultos, todo domingo pela manhã, às 9 horas, hoje um pouquinho mais cedo, não, já não vai cedo não, vai dar 9h20. Está acontecendo agora o culto, hoje especialmente nós não vamos ter as divisões das classes, né, terminando agora para preparar o almoço. À noite, às 18 horas, o culto de adoração ao Senhor. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30. Então, a gente sempre pede que os irmãos estejam chegando para o culto de oração às quarta-feiras, porque é um momento especial, um momento que a Igreja de Deus vai estar orando, levando as petições, e a Igreja de Deus precisa orar, né? Você é uma igreja forte, precisa estar em oração. Então, chega quarta-feira, às 19h30. A classe de batismo de novos membros, a inscrição até dia 12/5. Então, procure o irmão Marcos, está aqui do meu lado direito, e faça a inscrição com ele. Piquenique, dia 1º de maio. Então, nós temos o café e o almoço, um preço simbólico aí, R$10, né? Você não consegue nada por R$10. E o ônibus, quem não tem carro, vai de ônibus, mas tem uma lista lá atrás também, você precisa colocar o seu nome para organizar melhor. Vamos sair daqui às 7h30 aqui da igreja. A programação do Dia das Mães está próximo, né? Dia 11 de maio. Então, se você não colocou o seu nome ainda, mãe, tem uma lista lá, coloca o seu nome. Vai ser às 15 horas aqui na igreja, dia 11 de maio. E é importante colocar o nome para a senhora não sei nem quem está à frente da programação, mas para organizar bem. Quem está à frente. Acampamento de OFAC 2020, 12 anos para cima. Então, olha, você tem um bom tempo aí para começar a pagar. 10 de R$ 36,50 ou 300 à vista. É o investimento que você tem a fazer. Dia 21 a 25 de fevereiro, ainda não temos um local, mas pode pagar direitinho e vai ter um local bem legal para vocês. Muito bem. Nós, nesse momento, gostaria de agradecer também a presença do Bruno, do Alex, que estão conosco, nos traz alegria. É muito bom ter vocês, né? Dar aquele abraço gostoso que nós amamos, né? Nesse momento, nós vamos orar dízimos de oferta. Irmão Ulisses, por favor, ora pelos dízimos de oferta. Senhor Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Tem cuidado dessa igreja, Senhor maravilhoso. E nesse dia, também que estamos aqui em comunhão, lembrando tudo que o Senhor fez por nós e tudo que Sua palavra mostrou, que veio na profecia e veio se cumprir, que o Senhor morreu por nós, se entregou e ressuscitou está vivo. E Sua palavra foi mostrada para nós
E através dela, Senhor, o Senhor constituiu essa igreja também, foi construída, fundada nela, que o Senhor possa estar abençoando, então, estar aqui nessa manhã, possa estar realmente compromissado com o Senhor e possamos buscar a sua honra e glória, Pai, nos ajude a cada dia, Senhor, estar nos nossos corações um compromisso com o Senhor, de estar buscando almas, dar um bom testemunho e glorificar o seu nome, Senhor. Nos ajude a estar olhando para esse dia, mas também estar tomando decisão conforme já temos cantado hoje, também mostrar alegria de crer no Senhor. Nos ajude, Senhor, a realmente demonstrar isso com nossas vidas. Que a sua palavra nessa manhã também nos ajude a ser desafiada, a realmente estar buscando sua honra e glória e o melhor dos próximos, Pai. Nesse momento, Pai, que é dos dízimos e ofertas, que seja para feito para sua honra e glória, esteja na direção e ajude, Pai, a gente estar crescendo em amor, do que oramos, principalmente. Teremos agora o jogral dos juniores. Os espinhos e os cravos o feriam, e na agonia os seus pés sangravam. E o povo e a multidão dizia: Desce da cruz! E de longe seus irmãos refletiam se era melhor fugir ou continuar, ouvindo a multidão a gritar: Desce da cruz! Mas com o olhar perdido no horizonte, esperando uma aurora vitoriosa, Jesus contempla a multidão ansiosa. E não desce da cruz. Inclina um pouco de dor, como se fosse descansar. A alma estremece, o corpo vai tombar. E não desce da cruz. Como Jesus, eu tenho neste mundo a multidão que vive a me rodear. Tudo convida a luta a abandonar, Descendo da cruz. mas como Cristo tornou-me produtivo quando resisto à voz da multidão. Alguém lá em cima aperta a minha mão. E não desce da cruz. Hei de na vida continuar a luta e dar ao mundo esta brilhante luz. Pois só quem conserva uma fé resoluta Nunca desce da cruz.
dia, irmãos. Não combinei com ninguém que vinha aqui. E sei que estou tomando um tempo aqui. Mas eu estava lá fora e perguntei para o jovem: você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? Não. Gente, ele ressuscitou hoje. Ele foi esmagado por todos nós. Eu não tenho palavras de saber que a mãe é salva. Tem certeza da salvação, mas o filho não. É a separação eterna, gente. Ele morreu, ele foi esmagado por todos nós. Mas hoje foi a ressurreição dele. E tem gente se enganando. Olha, gente, Deus é misericordioso com todos nós. Não fica se enganando, gente. Porque, olha, é como eu tenho falado para todo mundo. Nós podemos viver 100 anos aqui, mas perto da eternidade é o milésimo de segundo. E sabemos que é sofrimento na mão de Satanás, se nós não for para a glória com Deus. Me perdoa, gente. Me perdoa. Eu não poderia ficar sem falar isso. Eu não sei se eu estou doido ou o que é. Mas, olha, é de coração. Gente, vamos abraçar essa causa, gente. Ele morreu por nós, não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Deus fez o sacrifício de dar o seu filho sem nenhum pecado. O homem fez ele pecador e levou ele para a cruz. Mas ele ressuscitou hoje. Por nós, ele está à direita de Deus. Que sabemos que aquele que entregar a sua vida na mão do Senhor Jesus Cristo, para a salvação da alma, Deus passa a ser Pai e cuida dele. É só nós arrepender nossos pecados, como todo mundo sabe. Me perdoa. Eu não ia ficar sossegado sem vir aqui, gente. Mas olha, isso é uma verdade. Eu posso estar doido da minha cabeça. Eu quebrei minha cabeça, como todo mundo sabe. Mas Deus tem sido comigo. É Ele que tem sido Pai verdadeiramente, porque eu sei que um dia eu peguei minha vida na mão do Filho dele, para a salvação da alma. E é isso, gente. Me perdoe mais uma vez. Bom, Genês, o senhor não está doido, não. Pode ficar tranquilo. Eu acho que o que falta em cada um de nós é sermos um pouquinho mais como o Senhor e acordarmos para a vida de que o que o Senhor falou tem razão. Nós não devemos nos conformar. Vemos pessoas lá fora a caminho da perdição e nós aqui, tendo uma igreja para adorar a Deus, estamos na nossa zona de conforto. O que precisamos é sermos mais como o Senhor e não nos conformarmos com o que está acontecendo e sim pregar mais o Evangelho. Número 332 do Voz de Melodia. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração. Jesus me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Oh, eu sou feliz, feliz. Oh, eu sou feliz. Jesus me deu plena paz e perdão. Oh, eu sou feliz. Vamos cantar mais uma vez?
manhã, número 350, do Voz de Melodia. Eu sou filho adotado. Após cantarmos a segunda estrofe, as crianças já podem descer para o culto infantil e o pregador já pode se preparar. Muito bem, o pregador pode chegar. Só um aviso, logo após o culto nós teremos ensaio do coral, tá? Bom dia, muito bom, café da manhã maravilhoso. Agradecemos a todos que estavam envolvidos, preparando, né? Chegando bem cedo na igreja, e a verdade é que começou ontem já a preparação, né? Para esses que estavam trabalhando, mas eu creio que não só eu, mas toda a igreja agradece esse sacrifício de todas as irmãs e irmãos que estavam envolvidos. Que Deus abençoe cada um. Também nós, esta manhã, somos gratos a Deus pela presença também do Eberson com a família, né? O irmão Gilberto, acho que com muita gente não conseguiu vê-los ali, mas estão conosco. É férias? Tá perdoado, né, irmão? É férias ou é só passeio mesmo? Rápido? Mais ou menos. Mas seja bem-vindo, uma bênção tê-los aqui. Se vocês perceberam, o pastor Rodrigo e a família não estão. Ele está pregando lá em Moraes Prado, uma conferência hoje de manhã e à noite. Tá bom? Ele foi ontem com os jovens já, então hoje à noite ele também não vai estar, mas que Deus possa usá-lo lá e fazer a obra dele ali também, pregando a palavra de Deus. E, irmãos, na quarta-feira nós tivemos culto de oração, eu estive falando sobre a mensagem da cruz, e nesse período é um tempo que nós focamos, né? Nós voltamos a atenção para a cruz de Cristo, o sofrimento dele, mas a verdade é que isso é uma falha nossa. Essa mensagem ela tem que ser realmente o foco todos os dias. O apóstolo Paulo, na sua palavra, ele deixou claro que quando Cristo chamou ele e enviou ele, chamou ele não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Paulo também disse que a palavra de Deus, o evangelho, a cruz de Cristo, ela pode ser para alguns motivo de escândalo, zombaria, para outros loucura, mas para os que creem é o poder de Deus
Paulo diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Portanto, assim como Paulo tinha o foco na vida e no ministério dele de centralizar a cruz de Cristo, é o foco, nós não podemos permitir que no restante do ano nós nos esqueçamos dessa mensagem tão importante. Devemos pregar o Evangelho, devemos viver o Evangelho. Alguém disse que o Evangelho não é para o incrédulo. A cruz de Cristo é para o crente, porque é na cruz de Cristo que nós ganhamos ânimo para enfrentar as lutas, né? Viu como as crianças falaram tão bonito hoje de manhã? Para não descer da cruz, para não desistir, temos que relembrar do grande exemplo do nosso Salvador. E nesta manhã eu quero convidar você para 1 Pedro, capítulo 2, onde Pedro está buscando encorajar a igreja, os seus leitores, a se manterem submissos aos seus senhores e também ao próprio Deus, submissos a Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às injustiças. E Pedro escreve, e ele vai usar a pessoa de Cristo, vai dar pelo menos 3 retratos de quem Cristo é, com o propósito de estimular esses irmãos a passarem pelo sofrimento, pela injustiça, a seguirem suas vidas sem desistir da fé, a viver o Evangelho, mesmo em circunstâncias tão difíceis como as quais eles enfrentavam. E hoje isso é para nós também. Devemos enfrentar os nossos sofrimentos, seja ele justo ou injusto. Devemos olhar para a cruz de Cristo não só uma vez no ano, mas todos os dias, para poder ganhar dele a motivação, a força, o ânimo, relembrar o quanto ele sofreu por nós. E aqui no capítulo 1 de 1 Pedro, versos 18 a 25, Pedro diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Verso 21. Porquanto para isto mesmos fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas, ou da vossa alma. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Somos gratos por tudo que já foi feito esta manhã, pelas apresentações, os hinos, a boa comida que tivemos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido tão misericordioso e, na verdade, é generoso conosco. Nós não merecemos nada disso, mas estamos aqui porque um dia o seu Filho assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Porque um dia ele padeceu, passou a vergonha que nós deveríamos passar. E por amor a nós, ele se entregou totalmente. Obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício. Obrigado, Deus, pela vida de cada um que está aqui. Já entende isso, já creu em Cristo, já se submeteu a Ele. Pai, eu rogo, se há alguém que ainda não tomou essa decisão, que o Senhor possa estar transformando e trabalhando nesse coração. Que ao relembrar da cruz, ao ouvir sobre a cruz, possa entender que o Senhor pagou o preço pelo pecado de todos. Que ele possa se converter e se tornar, ó Deus, e se submeter ao Supremo Pastor. Nós te agradecemos, ó Pai, infinitamente por tudo que o Senhor tem nos dado.
E neste momento eu suplico, ó Pai, pela palavra, trabalhe em nosso coração, nos ajuda a seguir o grande exemplo que nós temos e jamais retroceder em meio às nossas lutas e dificuldades. Abençoa nossos filhos com a sua palavra também, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pedro então começa já ali no verso 18, dando essa instrução aos servos. Era um período de escravidão, onde a escravidão era algo comum, né? Então, dentro disso, Pedro não está censurando a escravidão, mas veja que Pedro usa desse ponto de partida para incentivar aqueles crentes que muitos escravos, tendo senhores bons e outros ruins, ele diz, olha, não fujam, não deem trabalho, mas sofram, olhando para o supremo exemplo, olhando para Cristo, olhando para esses 3 retratos. Pedro está motivando ou chamando a atenção dos seus leitores para que eles enfrentem as dificuldades que estão chegando de cabeça erguida e não fugindo ou tentando reagir na mesma altura, mas à semelhança de Cristo, devemos reagir diante das dificuldades da nossa vida. E o primeiro retrato que Pedro coloca aqui acerca de Cristo é o fato de que Cristo, ele foi um exemplo de vida. Cristo, ele foi um exemplo de vida. Versos 21 a 23 ele diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Ao ler esses versículos, e se fosse falando sobre você, sobre mim, quando ultrajado, quando maltratado, qual seria a reação? Silêncio, como Cristo, né? Uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, é o que a Bíblia diz. Seria essa a sua reação? Ser um exemplo, ficar ali em silêncio, mesmo sendo um sofrimento, um julgamento indevido? Pedro diz que Cristo não tinha nada de errado nele, era justo, perfeito. A Bíblia diz que ele era o cordeiro perfeito, puro, sem mácula. Mas mesmo assim ele enfrentou acusações terríveis, acusações horríveis, buscando incriminá-lo para poderem matá-lo. Por inveja, os fariseus, os escribas, todo aquele povo ali envolvido com a liderança judaica, buscou em Cristo algo e não achou. E por isso eles começaram a inventar, a mentir, a arrumar testemunhas falsas. E os próprios governadores romanos não enxergavam coerência naquilo e falavam, não tem como condenar esse homem, ele é justo. No entanto, a pressão foi tão grande que nós sabemos de Pilatos, que chegou ao ponto de apenas lavar as mãos, tentando tirar a sua culpa, né? Limpar a sua consciência. Mas nós sabemos que não funciona isso, né? Todo pecador vai prestar contas diante de Deus. Todo pecador vai estar na presença de Cristo em algum momento. Muitos aqui já estiveram e se submeteram. Talvez você já ouviu o Evangelho, já esteve na presença dele, ele falou com você e você o rejeitou. Você vai se encontrar com ele. Se não se converter a ele nesta vida, você vai se encontrar com ele não como pastor da sua alma, mas como o juiz final. Vai decretar a condenação eterna que você merece. Portanto, ao estar diante de Cristo, ouvindo da cruz de Cristo, creia, não endureça o seu coração. Pedro diz que Cristo foi o exemplo de vida, vida limpa, pura, santa, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Quer alguém mais perfeito? Não existiu e não vai existir. Cristo é o próprio Deus. No entanto, diante dos seus acusadores, diante daquelas falsas testemunhas, ele não revidou. O texto diz que ele não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Cristo é um padrão. Quando nós, seguidores de Cristo, estamos debaixo de julgamentos indevidos ou sofrendo injustamente, é esse o padrão. Nós devemos
seguir os passos de Cristo e nos entregar retamente nas mãos do Pai, porque é Ele quem julga retamente. Devemos confiar no juízo de Deus, e nós sabemos que é um juízo perfeito. O povo de Deus pode sofrer neste mundo, assim como o Filho de Deus sofreu, mas a verdade é que naquele dia em que Ele retornar, toda a injustiça vai ser desfeita. E ai daqueles que oprimem o povo de Deus, aqueles que estão perseguindo os servos e servas de Deus. Eles vão ser arguidos, né? Eles vão ser julgados, eles vão ser colocados para responder o porquê. E não vai ser contra nós, ou diante de nós, mas diante do próprio Rei, do próprio Juiz, o Senhor, o Criador de tudo. É Ele que vai julgar, e vai ser de uma vez por todas. Pedro então coloca Cristo como nosso exemplo de vida. Nós devemos encarar o sofrimento, mesmo quando não tem razão em nossa mente. Puxa, por que eu estou sofrendo? Olhe para Cristo. Ele poderia ter feito essa pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu não desço? A multidão desce da cruz. Eu vou descer mesmo e passar fogo em tudo, né? Ou mandar o anjo vir com a espada e pronto. Cortar toda a língua, né? No futuro as línguas vão se dobrar, vão confessar, né? Mas ele podia falar: não, vou mandar cortar logo para não ouvir mais nada. Sendo o Senhor, mas não é esse o espírito dele. Ele veio por amor, ele assumiu o madeiro por amor a nós, mesmo nós sendo como aquela multidão, zombando, maltratando, humilhando ele. Ainda assim, ele teve misericórdia, ele assumiu o madeiro, ele não desceu da cruz. Cristo é o nosso grande exemplo, irmãos, devemos seguir os seus passos. Segundo retrato que Pedro nos dá, Pedro coloca Cristo como o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar. Cristo assumiu a cruz que era devida, era para mim, era para você. Nós deveríamos estar lá, pendurados, pagando o preço que as nossas obras merecem, exigem, a morte. No entanto, Pedro deixa claro, no verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Cristo, ele nos substituiu, ele se colocou em nosso lugar, tomou o nosso lugar na cruz, assumiu nossa dívida, recebeu toda a ira do Pai em nosso lugar. Ele bebeu o cálice da ira de Deus sem derramar uma gota. Nós merecíamos estar lá, mas Cristo vem para pagar o preço, para assumir a nossa dívida, para rasgar qualquer cédula de dívida. Ele na cruz, ele eliminou nossa dívida. Se você creu nesse sacrifício, você tem dívida zero, não tem que se preocupar. Você está em paz com Deus. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías diz isso, e aqui é um paralelo de Isaías. Pedro está relembrando a Escritura, deixando claro que o Cordeiro veio para completar, para realmente realizar aquela figura do Antigo Testamento, onde o cordeirinho morria pela multidão. Agora Cristo está assumindo de uma vez por todas a dívida da humanidade. Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. E o terceiro retrato que Pedro deixa aqui é que Cristo, ele é o nosso supremo pastor. Ele diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro deixa claro que Cristo é o supremo pastor, é o nosso administrador. A palavra bispo tem a ideia daquele que cuida, que administra. Cristo é o supremo pastor. Você vai olhar para o Antigo Testamento, na palavra de Deus, e vai ver que os pastores, eles que cuidavam das ovelhas, quando chegavam no dia da expiação, as ovelhas morriam por eles. Ele levava lá o cordeirinho, que era imolado pelo pastor, pelas famílias. Aqui, irmãos, no Novo Testamento, Cristo é o pastor, e não é a ovelha que morre pelo pastor agora, é o pastor que assume
a cruz. É o pastor que morre pelas suas ovelhas. A figura inverte. E essa morte, ela é suficiente. Foi suficiente, em muitos casos aqui, para nos dar uma direção. O texto diz que nós estávamos desgarrados, mas Ele nos encaminhou no caminho da vida, porque cremos no seu sacrifício, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado, nossa vida foi transformada. Estávamos em direção à perdição eterna, mas agora, irmãos, caminhamos rumo à glória celeste, a uma eternidade na presença de Deus, tudo isso por causa do sacrifício de Cristo. Portanto, hoje é um dia de relembrar com mais força, né? Estamos olhando para tudo e vemos, né, com um olhar diferente, mais sensíveis, mas a verdade é que devemos ter a mensagem da cruz em mente todos os dias. E diante das circunstâncias difíceis, como aqui esses cristãos aqui do século I, onde Pedro está escrevendo, estavam enfrentando, Pedro fala, olha, para vocês enfrentarem as dificuldades, relembrem do Salvador, olhe para o modelo de vida que ele é um exemplo, ele morreu, ele te substituiu na cruz do Calvário, e ele está te cuidando, ele é o supremo pastor e bispo, ele deu a vida por suas ovelhas. João vai falar sobre isso, João 10, ninguém tira a vida de mim, eu espontaneamente dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e depois eu vou reaver a minha vida. Ele ressuscita. Cristo morreu e ressuscitou, para que nós, irmãos, pudéssemos desfrutar, não só de uma vida maravilhosa aqui neste mundo, mas principalmente na eternidade. Portanto, ao enfrentar adversidades, se você está passando por lutas, tem sofrido, porque é algo, né, se você olhar para a nossa vida, no geral, é mais sofrimento do que alegria, né? Embora nós almejamos viver mais em alegrias, porém a coisa anda diferente. E por isso nós precisamos olhar para Cristo. Ter em mente a cruz de Cristo. Paulo, quando ele diz lá aos Coríntios, eu decidi pregar a cruz. É a cruz e somente a cruz, porque é a cruz, é a mensagem da cruz, que é o poder de Deus para transformar a vida do homem. Portanto, irmãos, nós queremos vencer os nossos inimigos, as nossas lutas, não podemos abrir mão de ter em mente o que Cristo fez por nós. Ele se entregou de uma vez por todas. Se você está aqui nesta manhã e ainda não creu em Cristo, ainda não entendeu que o sofrimento dele foi por você, creia hoje. Entregue-se a Cristo sem demora, porque uma vez que você passar desta vida para outra, se você morrer hoje sem Cristo, o julgamento vai ser eterno. O juízo será eterno. Você não estará na presença de Deus. Pelo contrário, Ele vai te expulsar da presença dEle. Por isso, aproveite a oportunidade e receba-o, creia nele. E você que já creu, não se esqueça jamais do que Ele fez por você. Cada momento da sua vida, olhe para estes retratos. Cristo é o seu exemplo de vida. Ele morreu no seu lugar e Ele é o seu pastor. Ele está contigo todos os dias. Jamais vai te abandonar. Ele deu a vida por você e Ele está cuidando de você. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pela sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter corações voltados realmente a seguir o seu exemplo, comprometidos, ó Pai, em viver para a honra e glória do seu santo nome, porque o Senhor nos salvou para isso. Nos ajuda, Senhor, a pregar esse evangelho, mostrar a toda criatura que nos cerca e ainda não creu, que o Senhor morreu no lugar deles também, morreu por eles. Nos ajuda, Senhor, a sempre depender do nosso supremo pastor, que Cristo possa estar realmente sendo glorificado através da nossa dependência total nele, ó Pai. Que assim, como João diz, possamos ser ramos totalmente ligados a Ele, dependendo dEle, ó Deus, para produzir todo o fruto para a glória do Seu nome, Pai. Obrigado por tudo que tivemos aqui nesta manhã, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por cada família aqui presente e eu suplico que logo mais à noite possamos retornar para exaltar e glorificar o Seu nome por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E especialmente, ó Deus, pela mensagem do Evangelho, pela cruz do Seu Filho, essa bendita cruz que nos tem possibilitado ter uma vida transformada, não só aqui, mas sabemos que para toda a eternidade ao Seu lado. Eu agradeço ao Pai em nome de Jesus, Seu Filho amado. Amém.
Bem, obrigado pela atenção de todos. Eu quero pedir agora o auxílio dos homens e jovens. Eu sei que vocês têm as reuniões, mas podemos tirar as mesas e dar uma... Ok? Só um momento, me deram um recado, eu guardei no bolso aqui. Onde é que eu coloquei agora? Qual era o recado, gente? Eu vou... Vai ter um especial agora. Oh, perdão, não acabou ainda. Tem uma sobremesa. Eu não vou achar o papel, então especial. Quem vem para o especial? Ok, as senhoras vão apresentar o especial agora? Now, ok. Eu não li o aviso por causa da mensagem, mas então as senhoras podem chegar. Tá aqui. Sei. Então, logo após a pregação, terá um especial da Dona Rosa. Irmã? Yes. Bom dia, irmãos. Bom dia. Foi de última hora, então espero que os irmãos se concentrem na letra. A gente está tentando colocar aqui para vocês poderem acompanhar a letra, tá bom? Mas não cantem juntos, não. Mas pode cantar no pensamento. Aí vocês vão aprender. Só um minuto. É madrugada, ainda escura, havia silêncio no jardim. Maria trazia perfume mirra para mas o túmulo estava vazio, a pedra removida, Maria encontrou. Maria entrando, nada lhe havia, e em desespero Maria chorou, saindo depressa, muito triste Maria, e com varão ela encontrou, com voz amada, olhando atônita, onde o puseste, ela perguntou. Por que procuras, vivente entre os mortos? Diga aos outros que ele ressuscitou. Então Maria foi aos discípulos e muito feliz assim falou: ressuscitou, ressuscitou, Cristo Jesus já ressuscitou.
Gente, nós levamos o Gênesis lá embaixo e tentamos ensinar a letra para ele em alguns minutos e ele não conseguiu. Mas como a Aline conseguiu colocar a letra aqui, ele veio cantar. Amém. Muito bom. Vamos acabar, né? Vamos embora, senão acaba o choro para de noite. Uma bênção, Deus abençoe. Cristo ressuscitou, irmãos, e essa é a mensagem que nós temos que viver e pregar todos os dias, né? Vamos então fechar aqui. Vou pedir para fechar com uma oração. Irmão Sérgio, por gentileza, encerra com uma oração. E após a oração do irmão, então vamos tirar as mesas rapidamente, e aí vocês correm para as reuniões que precisam. Por favor, irmão. Bom dia. Tô rouco, por isso que eu vim orar aqui. Mas eu também tô ali derramando um balde de choro, porque é muito bom. É muito bom. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, ó Deus amado, quanto o Senhor tem sido bondoso com as nossas vidas, Senhor. Obrigado, porque o teu grande amor cada dia tem sido demonstrado em nossas vidas, Senhor Deus. O quanto somos hipócritas, Senhor Deus, e o Senhor tem bondade de nós. Obrigado por tudo que foi feito nessa manhã, Senhor Deus. Que nossas vidas realmente possa refletir tudo aquilo que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário por nós. O Senhor leva cada um, Senhor Deus, em paz para os nossos lares. E que podemos, Senhor Deus, não ter vergonha, Senhor Deus, do Senhor. Porque o Senhor não teve vergonha na cruz, que foi a morte mais horrível desse mundo, Senhor Deus. Que o Senhor pagou por nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter a atenção devida com o Evangelho do Senhor, para falar cada dia mais, Senhor Deus, do teu grande amor, a vida dos pecadores. Aqui estamos, Senhor Deus, redimidos pelo teu sangue, que possamos alcançar pessoas assim também, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor por tudo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.